E agora, o mundo em que vivemos. Uma análise dos acontecimentos atuais à luz da Bíblia. Com o pastor Érico Rodolfo Bossinger. O apóstolo Paulo, em Roma, é um exemplo e modelo para nós de como nos empenharmos em chegar aos que ainda não conhecem o Senhor. Alguém diz que os morávios se entregavam para ser presos, para ser escravos de outros, para poder evangelizá-los. O apóstolo Paulo foi para Roma como preso. Ele foi por uma opção dele. Ele, ao invés de negociar com os procuradores e governadores que estavam na Judéia, e ele poderia fazer isto, negociar a sua soltura, a sua liberdade, ele apelou para Roma porque Deus tinha revelado para ele que da mesma forma que ele foi usado em Jerusalém e Cesareia, Deus o usaria em Roma também. Como ele foi preso, se defendendo, ele não constituiu um outro advogado, ele era o próprio advogado e se defendia, mas ele se defendia mais pregando o evangelho do que falando da injustiça sobre ele. Quando nós vemos em nossos dias alguém político que foi injustamente preso, alguém que foi presidente da República e agora está preso, coitadinho, a gente fica pensando nisto. Um servo de Deus nunca pensaria isso, ele entregaria tudo à soberania de Deus. Se eu fui preso é porque Deus quis, Deus é poderoso, ele poderia me soltar. Se ele permitiu, é porque ele quis. Deus falou, Deus apareceu em sonho a Paulo, revelou a Paulo que queria usá-lo em Roma. Paulo aproveitava as oportunidades das audiências para se defender, na verdade, para evangelizar. Enquanto isso, ele evangelizava os soldados que estavam tomando conta dele. Paulo aproveitava todas as oportunidades para evangelizar. Não importando se ele estivesse preso ou sofrendo, isso era secundário. A palavra de Deus era mais importante. E ele chegou a Roma, as providências que ele tomou. Na verdade, Deus agiu durante aquela viagem, isso é relatado no final do livro de Atos. A viagem foi difícil. Deus fez um naufrágio acontecer para que Paulo tivesse oportunidade de evangelizar as pessoas que estavam naquela ilha de Malta. E ele pôde dar testemunho, principalmente para o centurião que cuidava dele e os soldados que estavam com ele. E o apóstolo Paulo aproveitou as oportunidades para dar testemunho do Senhor. Quando chegou em Roma, o centurião estava condescendente com ele e fez a sua parte, provavelmente intercedendo por ele junto às autoridades lá de Roma, para que ele pudesse ter liberdade de uma prisão domiciliar. E Paulo, o apóstolo Paulo, ficou preso numa prisão domiciliar, mas louvando a Deus. Isso já tinha acontecido lá em Filipos, quando ele foi surrado, torturado, preso, quando com o corpo todo lenhado, sangrando, ele e Silas deitados presos lá na masmorra em Filipos, à meia-noite cantavam e louvavam a Deus.
e eles estavam se considerando bem-aventurados, dignos de sofrer afronta pelo nome do Senhor. Por isso eles cantavam e louvavam, e o Senhor fez algo acontecer tremendo. Deus fez algo tremendo acontecer. Aquele terremoto que sacudiu toda a cadeia, abriu as trancas, as portas, e o carcereiro iria suicidar. Paulo gritou que não fizesse isso. Por fim, o evangelho foi pregado, aquele carcereiro se converteu ao Senhor. Deus fez coisas maravilhosas ali naquela prisão, e Paulo acreditava que Deus era superior às prisões, à justiça humana. E lá em Roma também ele acreditou na soberania de Deus, que o usaria para dar testemunho por onde ele fosse. Deus já tinha prometido isso a Paulo, que o usaria onde ele fosse, inclusive em cadeias também. Paulo cria nisso. Então agora, oportunidade de demonstrar isso. Podendo, ele alugou uma casa, e foi permitido a ele então morar por sua própria conta. Ele alugou uma casa e tinha em sua companhia um soldado que o guardava. Ele era um preso tão comportado que ninguém acreditava que ele fugiria. Bastava um soldado para tomar conta dele. Na verdade, Paulo já estava assim bem baqueado na saúde, já envelhecido, e ninguém acreditava que ele fosse usar da violência para correr ou fugir, qualquer coisa desse tipo. Mas ele também não estava preocupado com isso, ele queria aproveitar as oportunidades. Quando chegou lá, sondou, examinou a situação, perguntava a vizinhos, ao soldado, a respeito do ambiente. 3 dias depois, ele convocou os principais dos judeus, e os judeus vieram e se reuniram com ele. Interessante. Paulo, um preso que nem era de Roma, convocou os judeus. Que autoridade ele tinha, que estratégia ele usou para que os judeus pudessem vir a ele. Deus é tremendo. Deus usou Paulo nessa autoridade. Ele convocou, os judeus vieram, ele teve uma sessão de evangelização para explicar. Inicialmente ele queria explicar a celeuma com os judeus, porque ele estava sendo acusado pelos judeus, mas apesar disso ele não tinha nada contra os judeus. E disse àqueles judeus que se eles quisessem, ele explicaria a razão de tudo aquilo, ou seja, ele os evangelizaria. E eles vieram em grande número, tendo marcado aquele dia, vieram em grande número, e Paulo, de manhã até de tarde, fez uma exposição em ordem, testemunhando do reino de Deus, procurando persuadir os judeus. Isso foi o que Paulo fez para ficar com a consciência limpa. Ele cria numa coisa que eu relativizo hoje, mas ele tinha que se pautar pela interpretação que ele tinha da palavra de Deus. O evangelho teria que ser pregado primeiro aos judeus, depois Judéia e Samaria e até os confins da terra. Ele, em qualquer lugar que fosse, em primeiro iria procurar sempre os judeus para evangelizá-los, e assim teria consciência limpa para evangelizar os outros. Previamente ele já sabia que os judeus não iriam querer o evangelho, então ele estaria livre para evangelizar os gentios. Ele já tinha dito isso antes na carta que anteriormente tinha escrito para os cristãos em Roma. Ele diz: eu, apóstolo Paulo, sou um servo de Jesus Cristo e recebi graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios, de cujo número também sois vós. Ou seja, eu tenho um compromisso com vocês, mas primeiro eu vou evangelizar os judeus. Provavelmente eles não vão aceitar, mas eu vou ficar livre na minha consciência para evangelizar vocês gentios. E foi o que ele fez. E eu nunca quero
descrer disso e desejo imaginar um dia essas informações. O maior trabalho de Paulo, que gerou mais frutos e multidões se converteram, foi em Roma. Infelizmente, ou Deus sabe o porquê, o livro de Atos dos Apóstolos foi truncado, ele não terminou. O Lucas não terminou de escrever, ou escreveu, e de alguma forma não foi preservado. O fato é que nós não sabemos o depois disto, mas nós vemos pelos frutos, o mundo todo foi evangelizado através do evangelho em Roma. O evangelho em Roma foi aquilo que Deus usou para expandir o evangelho no mundo todo. O evangelho em Jerusalém se acabou, os muçulmanos foram lá, tomaram, destruíram tudo. Não havia mais cristãos ali na Judéia. O evangelho na Ásia também morreu. O apóstolo Paulo, preso, diz: todos os obreiros da Ásia me abandonaram. Quando chega o Apocalipse, Jesus diz às 7 igrejas da Ásia que não estava satisfeito com elas, de modo geral. A Turquia hoje, que abriga as ruínas das 7 igrejas da Ásia, proclama que não há mais cristão. A cidade de Éfeso era uma delas. Poderoso evangelho através de Éfeso, também tudo ali morreu. Mas o evangelho em Roma prosperou. Multidões foram se convertendo. E nós não temos esse relato para dar muita glória para o Paulo, mas certamente na eternidade ele receberá a honra desse trabalho. Ele ficou anos, não se sabe exatamente quantos, preso em Roma, mas trabalhando para o evangelho, não reclamando da prisão, não querendo derrubar o governo romano, que aliás era bem corrupto, mas Paulo estava evangelizando e o evangelho de Roma se espalhou pelo mundo todo. Isso é lindo, é maravilhoso, porque Paulo estava preso, mas ele não se conformou e não parou de falar de Jesus, não reclamou da sua situação. Meu irmão, você pensa nisso? A coisa mais importante para você é o evangelho, é agradar a Deus, é falar para as pessoas, é ganhar pessoas, ou você está preocupado com o seu salário, com a sua comida, seu conforto, com um tiroteio perto da sua casa? Você está preocupado com essas coisas? Pense bem, mire-se no espelho de Paulo, queira ser uma pessoa totalmente dedicada a Deus, que ele possa usar poderosamente por onde você for. É o que ele quer para todos nós hoje. Você não estranhe o que Deus está fazendo fora das 4 paredes, ou no linguajar da Bíblia, em Hebreus, Jesus sofreu fora da cidade. Saiamos a ele fora do sistema. Saiamos a Jesus fora do sistema para deixar a glória de Deus operar, e Deus vai fazer muita coisa maravilhosa. Paulo em Roma estava em cadeias, longe do sistema religioso, mas Deus usou poderosamente. Deus quer fazer isso conosco e em nossos dias também.